Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, sem demora, em João 8:32, aliás, 31 em diante. Vamos ler do 31 até o 36. Obrigado, querido. A minha esposa, ela não está presente pelo fato de ter feito uma pequena cirurgia, e ela não pode fazer esforços, tal, então ela ficou em casa, senão ela estaria comigo hoje aqui, nesse frio do Revista. Né? O morro aqui faz bastante frio. Embora eu falei para os irmãos que lá embaixo estava 13 graus, eu cheguei aqui em cima, estava 14, pelo menos que estava marcando na temperatura do carro. Meus irmãos, vocês estão aqui porque vocês são livres. Aleluia. Ninguém obrigou vocês a estarem aqui. Vocês não vieram aqui por mero compromisso, ok? Às vezes a gente só congrega quando nós temos um compromisso, quando nós vamos dirigir, quando nós vamos pregar, ou quando nós vamos cantar, ou quando nós temos alguma função. Isso, irmãos, não está no coração desse povo aqui essa noite. Você está aqui porque você é livre e veio adorar ao Senhor. Mesmo a irmã, falando aqui nas suas dificuldades, nas suas lutas, o Senhor capacitá-la para estar aqui, para atender a vontade do Senhor e adorar o seu santo nome. Amém, amados? João 8:31 diz assim a palavra do Senhor. Eu ainda consigo ler de longe, então não vou usar o óculos, porque ele é só para perto. Meu amigo, o olho, o diretor já foi. Jesus dizia, pois, aos judeus que creiam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus. Estejam com o coração aberto para receber a palavra do Senhor nesta noite. Louva a Deus, porque nós fizemos a campanha tudo no começo do ano. Sabia que o pastor Valdemar faria em 2 etapas, a partir agora do segundo semestre. Mas todas as vezes que nós nos congregávamos, nós orávamos pelo mês que nós estávamos naquele culto. No mês de julho, nós oramos pelo mês de julho. O mês de julho é o mês da minha filha. Minha filha completa 19 anos agora, no dia 8 de julho, pela misericórdia do Senhor. Né? Eu louvo a Deus por isso. Então é bom saber que passaram esses meses e nós estamos aqui, firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor, amém? Amém, amados? Amém. Sempre abundantes no Senhor. Esse texto me chama muito a atenção, esse texto me chamou muito a atenção. Aliás, o Evangelho de João chama-nos muito a atenção. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas também apresenta Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, nesses textos de João, se apresenta como o grande eu sou, o eu sou, que lá no passado o próprio Pai declara a Moisés que é esse eu sou, quando ele deveria se apresentar ao faraó. Jesus fala da mesma forma. Se você pegar e ler todo esse capítulo, você vai ver Jesus falando aos judeus que o ouviam em todo momento, uma declaração, ele se declarando também como eu sou, para que eles também
entendesse que ele era o Filho amado do Pai, que era enviado do Pai, e eles poderiam crer nessa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse capítulo 8, ele começa com uma história assim, muito maravilhosa, e vocês todos conhecem essa história. Jesus estava no capítulo 7, na festa das cabanas, e como costumeiramente ele ia ao templo para ensinar. E muitas eram as multidões que se aproximavam de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como um autoritário, mas como quem tem autoridade, aquela pessoa que tem propriedade para falar. É diferente, por exemplo, de alguém que fala de amor e não vive o amor. É diferente, porém, de alguém que fala de piedade, mas não tem piedade. É diferente, porém, de alguém que fala de compaixão e não demonstra compaixão. Então Jesus, quando ensinava a palavra, ele ensinava como quem tem autoridade. Os próprios judeus falavam que ninguém jamais falou como Jesus falou. Então, irmãos, quando nós estamos em um culto, ainda que o Senhor use um homem para falar, e esse homem está falando na autoridade de Jesus, a sua palavra, ouça a palavra. Fala como o Tiago falou, tenha um coração manso para ouvir a palavra. E quando você ouvi-la, traga como uma chave para a vitória na sua vida. A gente fala muito de chave de vitória, às vezes dentro das Escrituras, desde o início. Se eu ficar só com a oração que o pastor fez aqui, e ele já ora com autoridade, né? O pastor Valdemar já ora com aquela autoridade no início, vai orar pelo pregador, ora com autoridade. Então a gente vai pegando esses pequenos sinais que Deus vai falando conosco, e a gente vai trazendo para o nosso coração, e a gente vai se apercebendo de que Deus em algum momento está querendo falar conosco, e nos dar uma vitória, e uma vitória assim, tremenda, maravilhosa. Creia nisso. Jesus desce do Monte das Oliveiras, volta lá para a região do templo, e ali ele está anunciando novamente o seu ensinamento. E as pessoas certamente estão em volta de Jesus, querendo ouvi-lo, ansiosas para ouvir aquilo que ele iniciou no outro dia. E assim somos nós também, por isso que nós nos reunimos, irmãos. Porque ouvir Jesus é ouvir palavras de vida eterna. É aquela palavra que João fala lá, aliás, João e os seus discípulos, Pedro falando, em João no capítulo 6, verso 60, quando alguns discípulos voltam atrás, e Jesus olha para eles, e vocês? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem deixar? Porque para Jesus, irmãos, servir Jesus sem negar-se a si mesmo, nada importa. E aí Jesus fala para eles, vocês também querem voltar atrás? Os discípulos fazem uma declaração que ressoa em nossos ouvidos até hoje. Para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Irmãos, o que nós anunciamos e pregamos são as palavras de Jesus, são as palavras de vida eterna. São as palavras de vida eterna. E daí, irmãos, vocês sabem que os fariseus, principalmente os mestres dos fariseus, os escribas, procuravam de alguma forma pegar Jesus de alguma forma. Tentavam de todo jeito. Agora nós vamos dar um jeito e vamos pegá-lo. E ele vai errar, e aí nós vamos conseguir condená-lo naquilo que ele fala, na sua atitude. Vem aquele grupo de fariseus, enquanto Jesus está ali, assentado, vejam só, Jesus está assentado, ensinando, e chega um grupo de pessoas trazendo uma mulher, e disseram que pegaram essa mulher no ato do adultério, somente a mulher, e apresentam a Jesus, e procuram ver como que Jesus lidaria com aquela situação, apenas para uma pegadinha. Jesus conhecendo o coração deles, Jesus ouve-os, e eles falam para essa mulher, foi pega no ato,
E na lei de Moisés manda que essa pessoa seja morta e apedrejada. O Senhor Jesus ouve a esses homens, ele está encurvado, escrevendo, diz a Escritura que ele escreve no solo, certamente ele está para fora do templo, escrevendo em terra batida, e aí começa a pensar e olha para esses homens e diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz as Escrituras que ele volta de novo e começa a escrever no chão novamente. Alguns intérpretes vão falar, algumas pessoas vão falar que Jesus está escrevendo a respeito, Valdemar, Antônio, Maria, eu conheço os seus pecados. Mas isso é apenas especulação, conjecturação. Nós não sabemos o que o Senhor estava escrevendo. Mas é certo, irmãos, que a partir dos mais velhos, eles começam a sair um por um. Jesus está ali escrevendo no chão, todos eles vão embora, porque não tinham motivo para acusar aquela mulher também por conta dos seus pecados. Jesus vê aquela mulher, ela está sozinha, os seus acusadores já tinham ido embora. Jesus se levanta e se apresenta a essa mulher. E quando Jesus se levanta, pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? A mulher fala para Jesus: Senhor, ninguém me condenou. Jesus fala para ela: eu também não te condeno. Mas o Senhor falou para ela: vá e não peques mais. E essa mulher foi. Ela não foi maltratada pelas pedras. Ela poderia ter sido surrada de pedras e morrer mesmo. Mas você sabe, irmãos, que no rodapé da sua Bíblia talvez seja escrito que ninguém poderia condenar alguma pessoa se não trouxesse também aquele que cometeu adultério com ela. Poderia até ser mesmo um dos conhecidos desses mestres fariseus que haviam se envolvido com essa mulher. Jesus deixa essa mulher embora. Ela vai em paz, mas diz para ela: vá e não peques mais. A partir desse momento, irmãos, eu comecei a refletir nesse texto. Quando alguns pensam em falar a respeito de liberdade, nós estamos em um mundo que fala muito a respeito de uma pregação de liberdade, mas é uma liberdade que, na verdade, é uma permissividade para o pecado. Hoje mesmo na fábrica, nós tivemos a comemoração de um dia que é o chamado o dia do LGBTQIA+, e vão as letrinhas a mais e mais e mais. O almoço hoje servido no nosso refeitório foi um almoço especial para celebrar o dia da diversidade. Então, é esse tipo de liberdade que a nossa mídia está pregando. Do ajuntamento de homem com homem, de mulher com mulher. É esse tipo de liberdade que se prega aí fora. É o tipo de liberdade que se prega dentro dos programas de televisão, nas novelas, nos filmes. Antigamente, quando você ouvia um filme, por exemplo, as pessoas, elas cortavam aquele ponto em que o autor falava um palavrão. Hoje, normalmente, você vai ver uma série, talvez você assista, fala palavrão torta e à direita. Os casais na televisão agora, eles dão insinuações que são gatilhos para pessoas que são prisioneiras na vida sexual. Nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas, elas escondem isso, mas elas são cativas, elas são prisioneiras de problemas sexuais. Pessoas que estão presas à pornografia, homens casados, homens que às vezes estão dentro das nossas igrejas, pastor. Pessoas que não têm limites, que olham o sexo de forma cabalística, da forma que o mundo vê, mas não o vê como a bênção que Deus entregou a um casal. Então é esse tipo de liberdade que o mundo está pregando. E essa liberdade
que esses judeus também declaravam, que a partir daqui, quando Jesus vai declarar a sua missão, nos versículos posteriores, quando Jesus vai declarar a sua missão, Jesus vai, em dado momento, dizer a esses discípulos, aqueles que creram nele, o verso de número 31, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Agora eu vou precisar, se você puder deixar, querido, aí, eu não vou ler aqui. Coloca aí para mim, por favor, na tela, o verso de número 31, obrigado. Não é João 8, 31. Jesus disse aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aí, o complemento está no verso de número 32, quando ele diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo que nós usamos constantemente para falar a respeito de liberdade. E é interessante que quando Jesus usa a sua palavra de ensino, muitos dos judeus que estavam ali entre a multidão creram nele. Pelo menos por um momento creram em Jesus. Como que é aquela terra que cai em um tipo de terreno que talvez não prospera. Porque a partir do verso 31, Jesus fala para eles o seguinte. Jesus fala para eles que se eles permanecerem na sua palavra, eles verdadeiramente serão seus discípulos. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Que essa fé real, que é promovida por meio da palavra, só surtirá efeito se houver uma permanência. Esse termo permanecer é muito utilizado por João, quando Jesus mesmo usa essa questão de falar, se vocês permanecerem em mim. Não é isso? A gente vai ver em vários textos Jesus falando a respeito dessa questão da permanência. É interessante nós não partirmos assim, de braços abertos para a questão de sermos aquele que, como diz ali o verso de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se antes nós não pensarmos a respeito dessa constância, dessa fé real, dessa fé que nos faz permanecer. Irmãos, uma pessoa só pode ser liberta verdadeiramente quando ela permanece. E quando ela permanece, ouvindo. E ouvindo o quê? Os ensinamentos do mestre. Ninguém, irmãos, não é passe de mágica. Você já percebeu uma coisa? Tem algumas pessoas que, na melhor das suas intenções, às vezes oram para libertar uma pessoa, por exemplo, que está possessa. E essa pessoa, ela vive, por exemplo, na prostituição. Aí essas pessoas falam assim, isso aí é um espírito de pombagira. Aí vai lá, ora por aquela pessoa, e pensa que a partir daquele momento, não que Deus não o possa fazer, pensa que a partir daquele momento, essa pessoa já está livre da prostituição. Quando na verdade, irmãos, é a constância, é a permanência, é estar sempre na presença do Mestre. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, amanhã, depois da manhã, durante a campanha, permanecendo diante do Senhor. Algumas coisas que estão em nós, em determinado momento cairá nessa terra que é o nosso coração, e às vezes essa terra do nosso coração é uma terra dura, é uma terra difícil de trabalhar, e como tem pessoas difíceis, de dura serviço. Jesus, usando lá, aliás, o Senhor usando Isaías, ele fala que vai colocar um coração de carne, vai trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne para a pessoa. Isso significa que há uma necessidade de permanência diante do Senhor para que haja um quebrantamento, para que haja uma mudança e uma mudança completa. Amém, amados? Estão entendendo? Estão compreendendo? É necessário essa constância, essa permanência, ouvindo o Senhor. Falei para vocês que, quando Jesus está escrevendo na terra, o Espírito Santo me levou a pensar isso. Ninguém sabe o que o Senhor estava escrevendo, nem eu sei.
Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos num culto como esse, e nós não sabemos nem mesmo o que o Senhor está falando, porque não interpretamos bem as Escrituras, não interpretamos bem o que o Senhor está querendo falar. Mas muitas vezes o Senhor está escrevendo no nosso coração, nessa terra que é o nosso coração, que Ele somente conhece, somente o Senhor conhece o meu e o teu coração, e Ele está escrevendo no teu coração a necessidade que você e eu temos para a nossa verdadeira libertação. A nossa verdadeira liberdade, ela está em conhecer esta verdade. Quando nós nos mantemos na palavra, nas Escrituras, quando nós nos mantemos nos ensinamentos do Senhor, como fez a igreja no começo. Veja a igreja de Atos. Por que é uma igreja tão bem falada? A igreja primitiva é uma igreja também que depois começou a ter problemas. Mas por que essa igreja cresceu, expandiu? Diz as Escrituras que eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Então, quando há essa permanência, quando há essa constância, irmãos, há libertação, há crescimento, há desenvolvimento, há expansão. Aí nós vamos percebendo que com o tempo, aquilo que nos limitava, algumas coisas nos limitam. As pressões do dia a dia, os problemas, às vezes mesmo no lar, o desemprego, a depressão. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão ansiosas demais, procurando psicanalistas, procurando de alguma forma paz para a sua alma. E muitas dessas pessoas estão vivendo de entorpecentes, de remédios fortes. Eu tenho um irmão na minha casa, que todos os dias, pastor, todos os dias, sem exceção, ele me manda uma mensagem falando assim: Edielson, ora por mim. Mas como que ele quer que eu ore por ele? Ele não quer que eu ore por ele como eu faço todos os dias lá no meu quarto. Ele quer que eu faça uma oração de áudio e mande para ele, para que ele seja liberto. Hoje a minha mente está confusa, hoje a minha mente fez assim. Mas Evanildo, você hoje foi à igreja, você ouviu a palavra, creia, Evanildo. Então eu também tenho problemas como todos nós temos. Mas irmãos, quando nós permanecemos nesta palavra, até mesmo esses fatores, essas circunstâncias externas da vida, minha irmã, meu irmão, as circunstâncias da sua vida não são suficientes para desanimá-lo, para limitar a sua fé, de você crer que você anda com Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós pedimos em alguma área, mas o Senhor está nos dando além daquilo que nós estamos pedindo. Ele nos dá sempre o melhor. Hoje o Senhor fala por meio da sua palavra, e isso promove em nós essa liberdade. Creia nisso. Esses judeus estavam ainda mentindo para si mesmos. O grande problema do cego, né? O pior cego, como diz a história, não é aquele que não vê, é aquele que vê e diz que vê, né? O pior cego é esse, que não enxerga a verdade. O pior cego, que mente para si mesmo. Num culto desse de libertação, é um momento apropriado para você se apresentar na presença do Mestre, para nós nos apresentarmos e mostrarmos ao Senhor o nosso tendão de Aquiles, aonde nós somos fracos. Porque tem coisas que nem a sua esposa ou o seu esposo sabe a seu respeito. Mas o Deus que sonda os corações, que conhece o seu assentar, o seu levantar, Ele te conhece por dentro e por fora. O Senhor nos conhece, amados irmãos. Esses homens, vejam só, você pode depois ler. Coloque, por favor, irmãos, o verso 33. Esses homens, eles criam em um lema que está no coração dos judeus.
Eles se declaram que eles são descendência de Abraão, e de fato, pela nacionalidade, eles são. Pela nacionalidade, eles podem até se orgulhar que eles são judeus, que eles são da descendência de Abraão. Mas nós vamos ver nas Escrituras que isso para eles se torna uma desculpa da cultura. Por exemplo, eles são livres e se esquecem que foram escravos lá no Egito. Eles são livres, mas esquecem que foram escravos na Síria. Eles são livres, mas esquecem que foram escravos na Babilônia. Então, é como se mentir para si mesmo. Às vezes nós somos hábeis a mentir para si mesmo, para nós mesmos, quando declaramos que estamos bem e às vezes não estamos. Irmãos, rasga o teu coração. A irmã falou aqui que não é uma oração, é um clamor, é um grito. Às vezes nós precisamos lançar esse grito. Como disse aquele homem, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Às vezes temos que gritar mesmo, porque em dado momento o Senhor nos ouvirá. É isso que diz o salmista. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos pacientemente, constantes, diante do Senhor, em dado momento Ele nos ouvirá. Esses homens sabiam disso, e nunca servimos a ninguém, como dizes que sereis livres. O verso de número 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus vai no âmago da questão. E o âmago da questão, irmãos, não é que nós somos livres fisicamente, não é que nós somos livres politicamente, não é que nós somos livres para prestar um culto com a igreja aberta e não corrermos o risco de alguém entrar aqui e falar assim, ó, pode parar tudo e entrar pessoas com armas e falar assim, ó, pode parar por aí. Não é esse tipo de liberdade. É aquele tipo de liberdade que ainda às vezes quando nós, como o apóstolo Paulo, está em cadeias, escrevendo a sua carta aos Éfesos, a igreja em Efésios, lá em Éfeso, aliás, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, ele se considera como um preso no Senhor. Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo está preso em cadeias, escrevendo a carta, mas ele está livre e se preocupando com a igreja. Vejam só, não há limites para esse homem que está em cadeias, dentro de um calabouço, uma cela fria, perto de ser condenado à morte. Mas o estado do apóstolo Paulo é um estado de liberdade, porque para ele o morrer é ganho. E a grande questão é, quando nós consideramos isso, que nós, quando nós somos, como disse Jesus, Jesus não está falando de um tipo de escravidão que eles esperavam tanto que eles foram libertos. Os judeus aguardavam em um Messias. Vocês já devem aprender isso aqui constantemente, esperavam o Messias como um líder militar que libertasse o povo judeu dos romanos. Como muitos se levantaram, os saduceus e outros também se levantaram, e tentaram libertar a nação de Israel com armas, com força. Mas o reino do Senhor, como ele disse a Pedro quando ele corta a orelha de Malco, não um reino desse mundo. Jesus está falando de algo que aprisiona o homem de fato, que aprisiona a mulher, que aprisiona o jovem, que nos aprisiona. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos. Vejam só, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. E como um morto pode ser vivificado? Como um morto pode responder, dar respostas, sendo que ele não pode ter reação alguma? Essa ideia de descer as Escrituras está muito presente no livro de Eclesiastes, quando ele diz que aqueles que
desce à sepultura, esses nem louvam, nem fazem obra alguma. Eu e você literalmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós tínhamos um Senhor. E nós respondíamos para esse Senhor. Paulo, em Romanos, no capítulo 7, vai falar sobre essa realidade. Que o bem que ele queria fazer, e assim também nós, muitas vezes. Você, muitas vezes, cada um de nós. O bem que nós queremos fazer, isso nós não fazemos. Mas o mal, nós acabamos fazendo. E o apóstolo Paulo termina o capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de pecado? E ele diz que graças a Deus que por Cristo Jesus, nosso Senhor, ele recebeu essa vitória. E aí a partir do capítulo 8 ele vai falar essa verdade. E isso que nos impulsiona, irmãos, porque a liberdade que Deus em Cristo dá à sua igreja é uma liberdade da condenação do pecado. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Da mesma forma como Jesus disse a esses homens: se vocês permanecerem em mim. Paulo está falando em Romanos capítulo 8, que aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais nenhuma condenação. Você e eu não temos mais nenhuma condenação. Sobre você estava a condenação e a morte. Nós fomos livres, e ele vai dizer ainda mais nesse capítulo, que nós fomos livres da lei do pecado e da morte. A liberdade que Cristo dá é liberdade da condenação, é liberdade contra a culpa pelo pecado, é liberdade contra o medo da morte, porque ele veio para aniquilar a morte, porque aquele que estiver morto, ainda que esteja morto, diz as Escrituras, viverá, e nós cremos nessa verdade, amados irmãos. Vocês estão me compreendendo, amados? Estão me compreendendo? Você tem todos os motivos do mundo, independente das circunstâncias da vida, de se declarar livre, não de cantar apenas. O hino do David Keelan, que nós cantamos todos os dias da nossa campanha. Livre para dançar, livre para viver por ti, eu sou livre. Irmãos, nada mais pode limitar aquele que está em Cristo Jesus. No capítulo 8 mesmo, ele vai fazer essa declaração: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, os anjos, os principados, a doença, a enfermidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, irmãos. Nós temos essa liberdade, você tem essa liberdade. Então, não minta para si mesmo. Não minta para o seu próximo. A nossa liberdade não é a liberdade que o mundo dá. Porque às vezes a gente pensa assim que nós somos livres e temos a permissividade de fazermos aquilo que der na nossa telha. E o apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, o jovem, esses dias nós tivemos uma palestra lá na sede. Como que é um namoro cristão hoje? Quais são os limites que um jovem tem para o seu namoro? Qual que é essa liberdade que nós recebemos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é libertinagem. A palavra de Deus fala que a gente não pode se embriagar, não é isso Paulo falando também aos Efésios? Não vos embriagueis com vinho que traz a devassidão. Num mundo em que o álcool era predominante, que o vinho era predominante, Paulo convida os crentes a se encher do Espírito Santo.
Então nós, nesses dias, pastor, amados irmãos, eu espero que o Espírito Santo fale muito mais, que eu estou vendo um monte de interrogação no ar, fale muito no coração de vocês esses dias, ao ponto de saber que vocês têm plena liberdade de adorar ao Senhor, de receber dons espirituais, de chorar na presença do Senhor, sem olhar para quem está ao lado. Perdemos essa sensibilidade de entrar num culto, de adorar ao Senhor com espontaneidade, de sermos livres mesmo de fato. Às vezes, irmãos, vejam só, aqueles irmãos que estão louvando a Deus nas catatumbas, nos lugares fechados, às vezes sem as escrituras completas, eles estão pulando e se alegrando no Senhor, e nós, a igreja brasileira, a igreja do Revista, a igreja de Suzano, estamos louvando a Deus às vezes como se estivéssemos presos, como se estivéssemos sem liberdade. Eu não estou falando de um culto onde há a meninice, mas um culto racional, onde o Espírito Santo pode operar, onde o Espírito Santo pode falar com o coração do homem, quebrantá-lo, o homem confessar o seu pecado e cair chorando diante do Senhor em arrependimento. Irmãos, o que se espera da palavra, quando nós ouvimos a palavra, é a mesma reação que aqueles homens tiveram quando Pedro pregou. Quando Pedro pregou uma palavra. É esse tipo de liberdade que a palavra tem que promover. Já estou encerrando. Quando Pedro prega aquela palavra, ele olha para aquelas pessoas e eles estão compungidos. E eles olham e perguntam: o que nós faremos? Jesus fala para eles que eles devem crer no Senhor e serem batizados. E naquele dia 3.000 almas se juntaram ao Senhor. Então, amados, nós temos essa liberdade em Cristo. Nada pode nos limitar. Seja a doença, amada irmã, é mais um motivo de oração para o meu caderno de oração. Como outras pessoas que estão vivendo esse mesmo mal. A irmã falou também do pai. A minha irmã, esses meses atrás, descobriu que estava com um nódulo no seio. Ela precisou tirar esse nódulo. Fez 21 sessões de quimioterapia. E depois também mais outras sessões de radioterapia. Hoje estava em São Paulo para fazer outros exames. Irmãos, mas não são essas circunstâncias que podem nos afetar e desanimar. Siga em frente, porque você está livre para adorar ao Senhor, para servi-lo de verdade, permanecendo na sua palavra. Faça isso para a glória do seu nome. Fique em pé, por favor. Deus abençoe a sua vida. Pastor, vem cá, já vai? Já passo para você. É outra pessoa. Irmã Elma, vem cá, irmã. Quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor, nós cremos na liberdade que o Senhor nos deu na cruz. Essa verdade que liberta está sendo pregada todos os dias nesse lugar, na sede, nas nossas congregações, nas igrejas irmãs. Essa mesma palavra é a palavra que liberta o homem, que levanta o pobre do monturo, o miserável, Senhor Deus, e faz-o assentar em meio aos príncipes. A sua palavra diz que nós estamos assentados em regiões celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor. E é essa vitória, é essa esperança que nós temos. Nós temos essa liberdade para adorar ao Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou. O apóstolo também falou essa verdade aos romanos, que o Espírito de vida, Senhor Deus, aleluia, nos libertou do Espírito, aleluia, do pecado e da morte. O Senhor fez isso conosco, Pai. E nós essa noite podemos declarar a nossa liberdade. Nós somos um povo livre, não para fazer o que nós queremos, mas para fazer a sua vontade. Nós somos livres para amar,
ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós somos livres para promover relacionamentos que curam, relacionamentos de comunhão, de liberdade. Nós somos livres para nos submeter uns aos outros, para considerar uns aos outros superiores, Pai, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma vaidade, Senhor, mas na nossa humildade, queremos servi-lo nessa liberdade, Senhor, que o Senhor promoveu para nós. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.